Olá, meus caros alunos do CETREL. Começamos agora a mini aula 3, referente ao capítulo 4 do nosso módulo de Apologética Cristã, que tem como base o livro do pastor Israel Belo de Azevedo. Estamos construindo aos poucos o entendimento a respeito dessa pergunta-título do capítulo 4. Como crer em um Deus amoroso que permite o sofrimento? É claro que o sofrimento e o mal faz com que a gente busque respostas, busque compreender o porquê das coisas. Diante do mal e do sofrimento, podemos ter uma reação lógica. Essa reação reivindica uma apologética, uma defesa da fé. Ou uma reação emocional que reivindica uma teodiceia, uma espécie de justificativa ou de compreensão do porquê Deus fez isso ou aquilo, ou permitiu o mal ou o sofrimento. O fato é que diante da dor, do sofrimento, é natural que a gente enfrente crises. As crises pedem respostas. Se a nossa crise é uma crise associada à teologia, uma crise de fé no âmbito da teologia, encontraremos respostas nas Escrituras. São as Escrituras que não vão nos deixar perder de vista que Deus realmente é bom, que Deus é poderoso, apesar da existência do mal. Às vezes, as nossas crises elas são mais racionalistas, pedem uma espécie de explicação filosófica. Na filosofia, nós vimos, inclusive na mini-aula anterior, que podemos responder a isto por meio das antinomias. Antinomia não é como se fosse uma contradição aparente. Não é uma contradição em si, porque permite a existência de proposições que aparentemente poderiam ser contraditórias, mas que do ponto de vista da lógica não são. Deus é bom, o mal existe e Deus é poderoso, não há contradição. As antinomias, na lógica filosófica, dão respostas à crise de fé filosófica. Mas a grande crise com relação a esse tema é emocional. E a resposta é um mistério. Diante da dor pessoal, do sofrimento pessoal, a gente vai se deparar com a não resposta, com o mistério. De modo que as respostas racionais para a crise emocional, para a dor pessoal, são respostas insuficientes. A apologética e a teodiceia, elas não são capazes de uma explicação específica sobre a razão de Deus permitir o mal. Também não foram concebidas para isso, para servir de consolo. A apologética, a odisseia, tem um propósito no âmbito racional. Elas não estão no âmbito pessoal das respostas que a gente busca. Interessante é que dentro do cristianismo, às vezes, a gente dá algumas respostas. C.S. Lewis classificou certa vez um tipo de cristianismo que ele chamou de cristianismo água com açúcar. É aquele que parece que não compreende que a realidade é complexa, que a realidade é profunda, que as respostas não podem ser simplórias. E como é que às vezes a igreja ou o cristianismo responde a um problema tão complexo como o do mal? Com um triunfalismo ingênuo, com a falsa ideia de que decretando a vitória, o mal vai desaparecer, as coisas vão acontecer. Isso é um cristianismo ingênuo, isso é um triunfalismo ingênuo. As palavras de ordem e de vitória, numa situação de sofrimento real, podem ser apenas retórica. Não vão trazer nem consolo. Isso porque a realidade do mal, a permanência da ideia de um Deus bom e poderoso, continua sendo um grande mistério. O capítulo 7 de Eclesiastes, quando o pregador está falando sobre as injustiças do mundo, o ímpio que se dá bem, o justo que se dá mal,
No versículo 24, parafraseando esse versículo, a gente vai ter a ideia de que a realidade é muito distante e muito profunda. E veja que o pregador estava buscando respostas, estava buscando compreensão da realidade que vivia. Diante desse mistério, diante dessa realidade que é distante e profunda, nós precisamos enfrentar a realidade, enfrentar o mistério pela fé. Pegando um pouquinho o que o Kierkegaard falou, um filósofo dinamarquês, com uma fé como um salto de coragem. Em resumo, a Bíblia nos apresenta uma realidade que ela é complexa, misteriosa, e nos convida ao exercício da fé. E nessa compreensão do mistério da vida, da complexidade da existência, do mal, do sofrimento, como ação prática, a Bíblia também nos convida à oração. Veja, na Bíblia existem várias orações de lamento. São orações, como Jonas Madureira chama, de orações sujas, feias, melancólicas. Os salmos estão repletos dessas orações. O livro de Lamentações de Jeremias também é um bom exemplo nesse sentido. Entretanto, as orações de lamentação não são murmuradoras. Na murmuração, você está sendo agressivo, sendo revoltado contra a soberania de Deus. Nas orações sinceras de lamentação, você está se derramando diante de Deus. Pode ser até uma oração ousada, petulante, mas ela parte de um coração de fé, um coração confiante, um coração que tem a sua fé, talvez por um momento abalada, mas essa fé é recuperada nesse ciclo da oração. Veja, quando Jesus diz na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A própria expressão Deus meu, já mostra o início desse questionamento, reconhecendo o senhorio de Deus. Portanto, as orações de lamento, elas são orações de confiança em Deus. Uma confiança que é abalada, mas que em seguida é recuperada. Deus nos deu a lamentação, estou utilizando ainda as palavras do Jonas Madureira, para encontrarmos a esperança e para nos livrar da incredulidade e do cinismo. Portanto, temos ainda algumas respostas para trabalhar. Como a Bíblia responde aos questionamentos sobre o sofrimento? Uma das respostas que a Bíblia traz é por meio do consolo. Veja, a Bíblia parece que nessa questão do sofrimento não vai se preocupar em satisfazer o nosso intelecto. Ela vai priorizar a nossa alma. A resposta de Deus é com sua presença consoladora. Salmos 23, o famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse salmo, o Salmo 23, a gente tem sofrimento, a gente tem vale da sombra da morte, mas a gente tem a presença de Deus. Tu estás comigo, tu estás comigo dando consolo, tu estás comigo refrigerando a minha alma, me guiando por veredas da justiça, me guiando para águas tranquilas, me guiando mansamente. Uma das respostas que a Bíblia traz para o sofrimento é a presença de Deus, é o consolo de Deus. Outra resposta é a paz. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, admoesta-nos a não andarmos inquietos, ansiosos, mas colocar tudo diante de Deus, as nossas petições em oração, em súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Guardará o nosso coração, guardará a nossa mente.
O próprio Jesus prometeu o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de Consolador. E disse aos seus discípulos, olha, eu estou indo, mas quando eu for, eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito de Consolador. E no último contato com os discípulos, segundo Mateus, Jesus ainda diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, me parece que a grande resposta que a Bíblia traz para o sofrimento é a cruz de Jesus Cristo. Utilizando os termos de Antônio Carlos Costa, a cruz e o sofrimento de Cristo desabsurdifica o sofrimento humano. Se a gente entende que o sofrimento não tem sentido, não tem lógica, a gente está passando por isso ou por aquilo, imagina Cristo, imagina o sofrimento dele, imagina a cruz dele. O sofrimento dele torna o nosso pequeno, inútil. É a grande resposta de Deus para o sofrimento, a cruz de Jesus Cristo. O seu sofrimento e o sentido, obviamente, que essa morte de Cristo tem para nós. Portanto, Deus não é apenas o Deus dos sofredores, mas o Deus que sofre. Em vez de explicar nosso sofrimento, Deus participa dele. Como a Bíblia responde aos questionamentos sobre o sofrimento, a Bíblia nos chama à transcendência, nos chama a olhar para além da realidade material. Paulo aos Coríntios, quando está falando sobre a ressurreição, diz, olha, se a nossa perspectiva de vida se limitar a este mundo, a esta realidade terrena, nós seremos os homens mais miseráveis de todos. A Bíblia responde com o sofrimento de Cristo. A Bíblia responde com o consolo do Espírito Santo. A Bíblia responde com um convite ao relacionamento com Deus. A Bíblia responde com a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. A respeito desse convite ao relacionamento com Deus, vamos terminar com o exemplo de Jó. Jó fez vários questionamentos, mostrou toda a sua angústia, sua inquietação, mas ao final Jó muda a concepção de Deus e da vida, fugindo desse dualismo, dessa lógica de causa e efeito e compreendendo que a racionalidade humana é insuficiente. Jó termina com a compreensão e a experiência de um relacionamento com Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de os meus olhos te veem. As respostas da Bíblia para o mal e para o sofrimento não são racionalistas, mas são pessoais, relacionais e pressupõem a fé. São essas as considerações que eu queria trazer para vocês nessa nossa mini aula de número 3, dando sequência ao estudo do capítulo 4 do nosso módulo de apologética cristã. A Bíblia parece não trazer respostas racionais, muitas vezes, para o sofrimento, mas a gente encontra paz, a paz que excede todo entendimento. Diante do sofrimento, a gente pode seguir o caminho das perguntas, da racionalidade, ou a gente pode seguir o caminho da rendição, na percepção da condição de criatura da gente. São palavras que eu faço minhas a partir do pastor Ed René. A todos vocês, até o próximo encontro.